Flávio Bolsonaro não se recupera e Lula consolida vantagem na nova pesquisa Meio Ideia. Mais de 2 bilhões de pessoas enfrentam insegurança alimentar moderada ou grave. E morre o autor Benedito Rui Barbosa, aos 95 anos. Olá para você, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho de 2026. Eu sou Yasmin Reston, a sua anfitriã, e te convido a espalhar a palavra do No Pé do Ouvido por aí. Se vier à mente agora aquele grupo ou aquela pessoa que você acha que pode se informar melhor ou que ainda não conhece o No Pé do Ouvido, mas gostaria de conhecer, eu vou te dar uns segundinhos para compartilhar esse episódio. Assim, você ajuda demais o nosso trabalho por aqui. É sério, eu tô esperando. Pronto, viu? Muito obrigada. Recado dado e compartilhamento feito. Bora que eu já tô aqui com meu café quentinho sem açúcar, mais do que pronta para te contar tudo que você precisa saber para ficar mais bem informado. Agora, no pé do ouvido. Simbora! Abrindo a editoria de política com novidade fresquinha. Eu te conto que a pesquisa Meio Ideia, divulgada agora há pouco, está mostrando uma estabilidade na disputa presidencial às vésperas das convenções partidárias. O cenário é o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, está mantendo a sua vantagem sobre o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Isso num eventual segundo turno, preservando o cenário que já estava sendo registrado desde a divulgação do caso Dark Horse. Segundo o levantamento Meio Ideia, o Lula aparece com 45% das intenções de voto, contra 40% de Flávio. Outros 10,5% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo, enquanto 4,5% disseram não saber em quem votar. Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 28 de maio, os dois candidatos, Lula e Flávio, oscilaram dentro da margem de erro, de 2,5 pontos. O Lula passou de 46,5% para 45%, enquanto o Flávio variou de 41,4% para 40%, indicando uma manutenção desse quadro eleitoral. A pesquisa também simulou outros cenários do segundo turno. O presidente Lula, ele mantém os mesmos 45% das intenções de voto em todas as hipóteses testadas, enquanto o desempenho varia entre os possíveis adversários. Olha só, entre os nomes avaliados, Ronaldo Caiado é quem mais se aproxima de Lula, com 37,6% das intenções de voto, seguido por Romeu Zema, com 37%, e Michele Bolsonaro, com 36%. Renan Santos aparece com 33%, enquanto Joaquim Barbosa registra 23%, no cenário em que o presidente abre a sua maior vantagem. Mas acompanha comigo, apesar da estabilidade no cenário geral, os dados eles revelam diferenças relevantes entre os segmentos do eleitorado. O Flávio, ele lidera entre os homens, com mais de 46% das intenções de voto. Isso numa comparação com o Lula, que fica com pouco mais de 39% entre os homens. Agora, entre as mulheres, o cenário se inverte. O presidente Lula abre vantagem de mais de 16 pontos percentuais, com pouco mais de 50% contra pouco mais de 34% do senador Flávio. Agora, sabe onde o Flávio aparece à frente entre os eleitores mais jovens,
com 45,7% das intenções de voto na faixa entre 16 a 24 anos. Isso contra os pouco mais de 33% do Lula. O senador Flávio também lidera entre os entrevistados de 25 a 34 anos. E o Lula passa a liderar entre os eleitores com 35 anos ou mais. E registra o seu melhor desempenho na faixa de 45 a 59 anos. O levantamento Meio Ideia também mostra diferenças expressivas conforme a renda dos eleitores. Olha só, o Lula tem ampla vantagem entre os brasileiros que recebem até um salário mínimo, pouco mais de 58% das intenções de voto, contra apenas pouco mais de 28% do Flávio. Já o Flávio assume a dianteira na faixa de 1 a 3 salários mínimos e amplia a vantagem entre os eleitores com renda superior a 5 salários mínimos. E a gente aproveitou para medir a influência política da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro depois de ela ganhar protagonismo nas últimas semanas. Numa pergunta espontânea sobre quem é hoje a mulher mais poderosa do Brasil, a Michele foi a resposta de pouco mais de 15% dos entrevistados. Na sequência, aparecem a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, com 9%, e a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, com 4,5%. A ex-presidente Dilma Rousseff foi lembrada por 2,5% dos entrevistados, enquanto a ministra Simone Tebet registrou 2%. Você confere a íntegra da pesquisa Meio Ideia no site canalmeio.com.br. E para quem é assinante premium, tem mais cruzamentos de dados dessa rodada e das anteriores da pesquisa Meio Ideia na plataforma interativa no nosso site, canalmeio.com.br. Avançando no noticiário, eu te conto que o senador e pré-candidato do PL à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, adotou um tom político eleitoral na sua fala na audiência pública, promovida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, sobre o novo tarifaço que os Estados Unidos pretendem adotar contra produtos brasileiros. O Flávio remou num sentido contrário de entidades norte-americanas e brasileiras, que marcaram as suas participações por discussões estritamente técnicas. Ele acabou focando os seus argumentos nas eleições brasileiras de outubro, e, de acordo com ele, uma tarifa adicional sobre produtos brasileiros teria efeito político favorável ao presidente Lula. O governo, por sua vez, acusou o Flávio de agir contra os interesses do país depois da sua participação nessa audiência nos Estados Unidos sobre o tarifaço. Por nota, o Palácio do Planalto afirmou que divergir do governo é legítimo, mas sustenta que recorrer a uma potência estrangeira para pressionar o Brasil configura traição à pátria. Segundo a nota, há uma diferença entre fazer oposição ao governo e atuar contra os interesses nacionais. O economista Gustavo Pessoa, que estava presente nessa audiência, é professor da FGV e contou no Central Meio os bastidores da participação do Flávio e do momento em que o senador se atrapalhou para responder as perguntas dos representantes norte-americanos. Bora ouvir esse trecho juntos? As sessões foram muito técnicas. Até o ambiente, você via que existiam muitas associações de classe defendendo a isenção de alguns produtos. Eu gostaria até de citar o pessoal de café solúvel e o pessoal de mel orgânico, que fez um trabalho muito interessante. E o que é interessante, que todo mundo apresentando como que beneficiaria os norte-americanos, né? Todo mundo sabe que eles estão preocupados aqui com o mercado deles. Então, foi muito interessante, um ambiente muito ameno e muito gostoso, todo mundo pedindo a exclusão de alguns produtos, com exceção de um painel onde existia duas associações norte-americanas de produtores
de gado aqui nos Estados Unidos que pediram para que fosse incluída a carne brasileira nas tarifas, porque ficaram de fora. Eu assisti a sessão do Flávio Bolsonaro, do Roberto Azevedo e de outras associações, foi um pouco diferente. Dado a presença do Flávio Bolsonaro, ele foi junto com o Eduardo Bolsonaro e foi com mais 3 assessores. Ali você percebia um pouquinho o tom um pouco mais político, tanto que os assessores não paravam de filmar, de tirar foto, e eles foram até repreendidos pelo presidente da sessão, porque ali é estritamente proibido fotos e etc. E o discurso dele foi muito político. Então, assim, até agora, só esse discurso do Flávio Bolsonaro que foi colocando a culpa no Lula, falando que o filho do Lula estava envolvido no escândalo do INSS, falando que o Pix foi implementado no governo Bolsonaro. Então, com exceção do discurso do Flávio, tudo estava seguindo de uma forma bem técnica. Então, a pergunta do Flávio, o Flávio tem um inglês um pouco difícil de compreender ali. Então, já foi difícil de entender o próprio discurso dele. E a questão que o governo norte-americano fez era para ele discorrer um pouco mais sobre essa acusação do Bolsonaro em relação a estar favorecendo o Lula e etc. A resposta dele foi um pouco difícil de entender, porque foi pego ali, ele não conseguiu se preparar, então o inglês dele dava certas travadas, era difícil de entender, mas ele quis dizer que esse governo de esquerda estava entregando o Brasil à China e que ele não queria, e ele queria se aproximar dos Estados Unidos. Então, ele pediu uma oportunidade para que as tarifas não fossem impostas, senão iria empurrar o Brasil para a China, o Lula iria empurrar o Brasil para a China. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Márcio Elias Rosa, afirmou que o governo brasileiro mantém as negociações com autoridades dos Estados Unidos para evitar a adoção dessas tarifas. O Márcio descartou, porém, qualquer possibilidade do governo negociar a redução da tarifa brasileira incidente sobre o etanol importado dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, aliás, nunca tiveram participação tão baixa no comércio exterior brasileiro quanto no primeiro semestre de 2026, respondendo por apenas 9,4% das exportações e correspondendo a 11,1% da corrente de comércio total. O comércio bilateral ele diminuiu 12,8% na comparação anual, para pouco mais de 36 bilhões de dólares, com os produtos sobretaxados por Trump caindo mais de 16%. Mudando de assunto, olha, o clima voltou a esquentar entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, e o governo. Isso por conta da votação do fim da escala 6x1, já aprovada com folga na Câmara dos Deputados. O Alcolumbre ele reagiu às declarações do líder do PT na Câmara, o Pedro Uxay, de Santa Catarina, que ameaçou tratar o senador como inimigo dos trabalhadores, caso a proposta de emenda à Constituição não seja encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça até a próxima semana. Em nota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que não vai aceitar ameaças ou tentativas de intimidação. No cenário internacional, eu te conto que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
disse nesta quarta-feira acreditar que o memorando de entendimento firmado com o Irã acabou. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. Pois é, essa declaração vem depois de uma série de ataques na região. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã diz ter lançado ataques contra alvos militares dos Estados Unidos no Bahrein e também no Kuwait, numa resposta aos bombardeios norte-americanos contra o território iraniano. Durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, na Turquia, o Trump disse que é uma perda de tempo negociar com os iranianos. Essa foi a sinalização mais contundente dele de que o acordo firmado com o Irã está em colapso. E o presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, anunciou a suspensão do processo de transição de governo e acusou o presidente Gustavo Petro de tentar promover um golpe de Estado ao se recusar a reconhecer o resultado do segundo turno das eleições presidenciais. Espriella também fez um apelo às Forças Armadas colombianas para que cumpram o seu papel constitucional de proteger a democracia. A posse do novo presidente está marcada para 7 de agosto. Apesar dessa crise, Gustavo Petro afirmou que pretende concluir o mandato e transmitir o cargo na data prevista. Abrindo a editoria de Viver e já falando de Copa do Mundo, eu te conto que a Argentina venceu o Egito por 3-2 em Atlanta, em uma virada histórica, depois de sofrer 2 gols de Yasser Ibrahim e Zico. E a reação da seleção albiceleste ocorreu após os 30 minutos da segunda etapa, quando Cuti Romero e Messi empataram o jogo em 5 minutos. Enzo Fernandes decretou a vitória já nos acréscimos, quando a partida se encaminhava para a prorrogação. Apesar de perder um pênalti, o Messi voltou a se isolar na artilharia da Copa, com 8 gols. Os argentinos agora enfrentam a Suíça nas quartas de final, que passou pela Colômbia por 4-3 nos pênaltis, após empate sem gols. Mudando de assunto, eu te conto que um relatório da Organização das Nações Unidas está mostrando que mais de 2 bilhões de pessoas pelo mundo enfrentam insegurança alimentar moderada ou grave. Ou seja, são pessoas que não têm acesso regular a alimentos suficientes ao longo do ano. A vulnerabilidade entre os mais pobres tem sido reforçada pelos desastres relacionados ao clima. E abrindo a editoria de cultura, eu te conto que morreu nesta terça-feira o autor Benedito Rui Barbosa, aos 95 anos, por conta de complicações de insuficiência renal crônica. Benedito, que nasceu em Galha, no interior paulista, foi trabalhar no Paraná e foi nesse estado em que ele escreveu o romance Fogo Frio, ao presenciar uma das maiores geadas da história do país. O texto foi adaptado em 1959 para uma peça do Teatro Arena, com direção de Augusto Boal. Mais tarde, de volta a São Paulo, Benedito passou por redações de jornais, onde ele desempenhou várias funções, como a de repórter de esportes também. Mas na teledramaturgia ele se encontrou e retratou o Brasil, ajudando a moldar a identidade nacional. Benedito estreou na Globo com O Meu Pedacinho de Chão, em 1971, e depois emplacou sucessos como Cabocla, em 79, Paraíso, em 82 e Sim a Moça, em 86. A sua genialidade se espraiou para outras emissoras, com novelas que se tornaram clássicos, como Os Imigrantes, na Band, e Pantanal, na Manchete. De Rei do Gado a Renascer, fato é que Benedito Rui Barbosa foi um dos maiores autores da TV brasileira.
E o filme 11 Homens e um Segredo tem novos nomes agora no elenco. Lembrando que ele vai ser estrelado por Wagner Moura, Margot Robbie e Bradley Cooper. Esse longa, que vai ser escrito e dirigido por Cooper, também vai contar com os atores Vicky Krieps, George McKay, Lauren Ridloff e Jack Holden. O ator Omar Sy, conhecido pela série francesa de sucesso da Netflix Lupin, está em negociação e ainda pode ser escalado. Chegando à editoria de cotidiano digital, eu te conto que a DeepSeek está desenvolvendo o seu próprio chip de inteligência artificial focado em inferência, que é a etapa em que modelos treinados geram respostas para os usuários. Caso avance, esse projeto vai reduzir a dependência da startup chinesa de chips da Nvidia e da Huawei. Esse esforço começou há cerca de um ano e ainda se encontra em estágio inicial, com a DeepSeek buscando parceiros externos e contratando engenheiros de design de chips de forma discreta. E a Microsoft começou a substituir modelos da OpenAI e da Anthropic por modelos próprios em produtos como o Excel e Outlook. Dezenas de milhares de solicitações semanais já estão sendo processadas pelos modelos internos de nome Mai. Esse movimento da Microsoft faz parte de uma estratégia para reduzir os custos com IA e também diminuir a dependência de fornecedores externos. Os modelos Mai da Microsoft também já estão disponíveis no GitHub Copilot e um modelo de transcrição próprio deve chegar ao Teams nos próximos meses. E o X, o antigo Twitter, lançou novos recursos de edição de vídeo, incluindo legendas automáticas em vários idiomas e ferramentas de tela verde, numa tentativa de incentivar criadores a produzir conteúdo original na plataforma, em vez de reciclar material de terceiros. Esses recursos vão chegar primeiro ao sistema iOS, enquanto o aplicativo para Android ainda está sendo reconstruído. E vamos chegando ao final de mais um episódio. Queria agradecer e muito pela sua companhia e preciso agradecer também aos colegas aqui da redação do Meio que fazem esse podcast ser o seu melhor companheiro diário de notícias. Adriano Oliveira, Caio Melo e Ian Boechat. Além, é claro, da supervisão dos editores executivos Leonardo Pimentel e Maria Paula Lete e da editora-chefe Flávia Tavares. Eu assino a apresentação, redação e edição desse podcast e estou disponível lá no Instagram, no @yasminrestum, pra gente trocar ideia e para você enviar também a sua sugestão de música para encerrarmos juntos os episódios aqui no Pé do Ouvido. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. E em áudio, viu? Pra gente se despedir, que tal um sertanejo clássico? Bora ouvir juntos, então, uma música lá de 1970, numa versão de Chitãozinho e Chororó com Almir Sater, Rio de Piracicaba. O Rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Chegar a água dos olhos de alguém que chora. Amanhã tem mais notícias no Pé do Ouvido. Até lá! Só existe uma nascente, é a nascente dos meus olhos, que formou água corrente, pertinho da minha casa, já virou uma lagoa, com lágrimas dos meus olhos. Por causa de uma pessoa. Chego.